Então acontece o seguinte, a história, muitas pessoas querem saber, ou querem conhecer o que é o juízo final, né? A separação do bem e do mal. Em realidade, o bem e o mal é só um. A árvore da ciência do bem e do mal é só uma. Depois estão os nefilins, que são seres, entidades que foram geneticamente mutados. O que aconteceu? Geneticamente mutado significa que a lei de vibração ou de frequência vibratória foi mutada, porque está provado cientificamente que o corpo envelhece devido à perda do compás, do compás ou da melodia ou da frequência vibratória dos átomos dentro do corpo, dos genes. Inclusive um cientista fez um chip que mantém essa frequência. O que acontece aqui com respeito ao bom, ao maligno, ao benigno, a separação dessas coisas todas? Acontece o seguinte: quando o gene foi mutada a frequência vibratória lumínica. E essa frequência vibratória lumínica, ela tem o poder de se alimentar da outra frequência lumínica. Você está entendendo? Então o que acontece aqui? Quando foi criado os espíritos da morte, vamos por assim, o homem criou um espírito que se alimentaria das coisas do Eterno. Então o Eterno pegou e deu sangue para ele se alimentar disso aí. Diminuía a frequência vibratória dos animais, diminuía a frequência vibratória do corpo dos animais, e o sangue a morte tomava. Até o momento que a morte conseguiu incorporar. Até o momento que a morte conseguiu incorporar no homem, através do Caim. Uma vez que ele entrou no Caim, quando a morte entrou no Caim, ela falou assim: bom, o Eterno viu que ela ia entrar. São 144 portais que temos aqui. Quando abriu o primeiro portal, que a morte ia incorporar no Caim para poder alcançar o homem, o Eterno falou para ele: Caim, por que abriu o teu portal? Você não vê que o pecado está na porta, a morte está na porta e vai entrar o teu desejo para ela. Então, quando a morte fez possessão, ela conseguiu alcançar o homem. Esse estado vibratório, para nós mais ou menos entendermos como é que você vai perceber o bem, o mal, ou apartar o mal, o que vai ser condenado do que não vai ser condenado, o que vai ser extinguido, né? Esse estado frequencial, essa energia que em vez de ela alimentar, ela está comendo das pessoas. Essa energia tem que ser anulada, essa frequência, sem prejuízo dessas entidades. Não estamos falando aqui que essas entidades não existem. Estamos falando da realidade da frequência vibratória de cada estado, de cada. Quando eles, antes, pré-diluviano, eles eram 2 metros, eles estavam incorporados, eram seres de 2 metros por 6 de altura, eram seres gigantes, e comiam o ser humano, pegavam e comiam, e foi mutando geneticamente todos os animais, fazendo um animal comer o outro, e começou a linhagem de sobrevivência, comendo um ser comendo o outro ser. Isso não pertence ao Eterno. O Eterno fez uma frequência lumínica da qual todos se alimentam num estado de pureza. Bom, como é que vai cancelar? O que vem de juízo final? O juízo final não compete o Eterno não vem julgar o Nemer, não vem julgar o Adson. Ele vem julgar a frequência universal que foi imposta ao ser humano na Terra, para que o homem possa viver nesse estado de vida, ou nesse universo, ou neste universo. Então aquilo que o Samael apresentou para o homem, e que fez o homem incorrer nele, isso tudo vai ser destruído em cadeia. Isso tudo vai vir para o chão. E aquilo que o Eterno deu para o homem, que o homem permaneceu nele, nas instruções universal do universo, que é a Torá, aquilo ali, aqueles que permaneceram nessa instrução, que se manejaram conforme a lei, a instrução do Eterno,
Aqueles permanecem com a vida, o outro não. Então esse universo, esse estado universal, vamos pôr assim, esse estado é o que vai ser condenado. Por isso que vai apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês, vocês não entraram nessa frequência. E eu não captei vocês, porque vocês estiveram aqui com o bem e com o mal, destruindo, fazendo a paz e fazendo a guerra. Mais ou menos isso é a história.